no livro do Êxodo, capítulo 19, eu quero falar com vocês sobre adoração. O meu objetivo nesta noite é que nós venhamos aprender um pouco mais sobre adoração a partir de um dos textos mais marcantes do Êxodo, um dos textos que uma das grandes curvas no percorrer do caminhar no deserto do povo de Deus. O livro do Êxodo é a saída do deserto, essa configuração desse povo como uma nação, é a construção desse povo que era um povo escravo, como uma nação, como um povo, como uma nação escolhida pelo próprio Deus, ao qual ele chama de nação santa, nação eleita, a nação que ia ser um modelo para as demais nações. E nós iremos aprender um pouco mais a respeito de adoração, olhando um dos grandes nomes da Bíblia, Moisés. Ouso dizer que depois de Cristo, obviamente, Moisés ele ocupa um lugar extremamente importante na história e no desenvolvimento dos planos de Deus para a humanidade. Eu vou ler todo o capítulo 19 com os irmãos. Diz assim, exatamente 2 meses depois da saída do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar um acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Enquanto Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, lá em cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confiem sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providenciarei que eles lavem as roupas e estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toque no limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou o animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o e atravesse-o com flecha. Quem cruzar o limite não poderá continuar vivo. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi aonde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem as suas roupas. Ele disse: preparem-se para o 3º dia, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do 3º dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, e ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como que uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem se purificar para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte, tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor do monte todo para separá-lo como lugar santo. O Senhor, porém, respondeu: desça do monte
e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou tudo que havia sido dito. Senhor, a tua palavra está exposta, está lida, ela é suficiente e capaz de tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Que o teu Espírito, Senhor, venha sobre este lugar, venha sobre nós nesta noite, nos tome, Senhor, de conhecimento, de graça, de transformação, e que os teus propósitos sejam maior do que todos os propósitos nesta noite. Meus irmãos, mais de 70 mil pessoas, de 70 a 100 mil pessoas no nosso país, todos os anos fazem a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, todo mundo conhece, é aquela redução no estômago para as pessoas que têm dificuldade de chegar num estado de obesidade muito grande, né? E nos últimos anos, esse índice vem crescendo cada vez mais. Para muitos, a bariátrica é a única solução que eles têm, porque foram muito longe nessa condição e não conseguem recuperar somente com dieta e fazendo exercícios físicos. Só que a bariátrica ela é uma cirurgia muito agressiva. Você corta uma parte do seu corpo e, a partir dali, você vive em uma nova vida, né? Sua vida é transformada, a sua dieta alimentar muda, a sua condição muda. Alguns até têm uma deficiência na saúde, precisam tomar complexos vitamínicos. Tudo muda na sua vida a partir do momento que você faz uma bariátrica. No entanto, a maior questão que envolve a cirurgia bariátrica, e todos os médicos que fazem essa cirurgia sabem, não é somente a cirurgia em si, não é só a operação cirúrgica. O maior desafio, a maior dificuldade é a cirurgia na mente. É a pessoa transformar a sua mente para estar apta a viver nessa nova condição. E é muito interessante porque mais de 50% das pessoas que fazem a bariátrica retornam, ganham peso depois da lua de mel, que é os 2 primeiros anos. Elas voltam, ganham peso, continuam engordando e tal. Tudo isso porque não houve uma mudança de mentalidade. A primeira cirurgia, o primeiro desafio de alguém que vai fazer uma bariátrica não é se lançar e se desafiar a ficar numa mesa de uma cirurgia, de um hospital. Não. O primeiro desafio é você mudar a sua mentalidade, mudar a sua mente, transformar a sua mente, a forma como você se relaciona com a comida. A vida cristã é muito parecido com uma cirurgia bariátrica. Você toma o primeiro passo em uma relação com Deus, em uma simbiose com Deus, onde você se direciona a Ele, Ele lhe aceita como filho, e a partir do sangue de Cristo isso é selado com a ação do Espírito Santo. Mas o Evangelho exige de nós mudança de mente em todos os níveis, em todas as áreas de nossa vida. Todo o seu ser, a partir da sua decisão de se entregar e se lançar a Cristo, precisa ser transformada para que você possa ser chamado, encontrado como um cristão e um discípulo genuíno de Cristo. A chegada do Sinai é um dos momentos mais importantes, não é uma simples progressão geográfica. O autor do Êxodo, ele não somente descreveu o decorrer da progressão geográfica do povo passando pelo Sinai. Não, o Sinai representava o cumprimento da palavra de Deus. Era mais um cumprimento na vida de Moisés e, consequentemente, na vida do povo, daquilo que Deus prometeu. Porque lá em Êxodo 3:12, Deus diz: eu estarei com você, este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês me adorarão neste monte. O Sinai representava mais um selo da palavra de Deus, da fidelidade da palavra de Deus, onde algum tempo atrás Moisés se encontrava como um simples pastor. E foi selado a partir do encontro com Deus, na sarça ardente, se lançou em ir até o Egito, ali confrontou o faraó, e por diversas vezes disse para o faraó: eu preciso levar o povo para adorar, prestar um serviço a Deus no deserto, mas faraó ia lá todas as vezes, ia contra, até que nós sabemos todo o desenrolar da história. Mas aqui,
2 meses depois, a partir da libertação do povo do Egito, nós vemos o primeiro cumprimento da palavra de Deus. Deus se mostrou fiel em todas as coisas. Deus se mostrou fiel a Israel em todos os níveis. Tão importante quanto é o chegar da noiva no altar, assim é a chegada do povo de Israel aos pés do Sinai. Ali a aliança com aquele povo, que era só uma promessa, se tornou materializada. E o anel de aliança, a representatividade desta aliança, era a lei dada por Deus a Moisés. O perfeito exemplo e a perfeita relação entre casamento e o acontecimento do Sinai é um exemplo da aliança que nós fazemos ao assumir o compromisso cristão. Não é à toa que por diversas vezes a Bíblia se refere a Israel e posteriormente no Novo Testamento a Igreja de Cristo como a noiva do Cordeiro. Porque existe uma relação de compromisso, de aliança, de entrega muito peculiar na vida cristã. Você assume uma responsabilidade, um contrato firmado com Deus. Todas as vezes que um crente, alguém aceita a Cristo, ele assume essa aliança, ele assume esse compromisso. Não existe a possibilidade de você viver uma vida cristã sem você assumir, se casar com Cristo na totalidade. E eu tenho uma notícia para você: não é comunhão parcial de bens, é uma entrega total de tudo que você é. A vida cristã, o relacionamento com Deus, o aceitar a Cristo, o se assumir como crente, é uma entrega de todo o seu ser em direção aos céus, à vontade de Deus. Só que aquele povo, é muito importante nós contextualizarmos a chegada desse povo, porque eles estavam aproximadamente uns 400 anos, para ser mais redondo, 400 anos presos no Egito. Nós temos como país pouco mais de 500 anos, né? Então, muito próximo do tempo quanto o Brasil foi descoberto, é o tempo ao qual a nação de Israel se manteve sob o jugo egípcio. Eles absorveram a cultura egípcia. Eles converteram a sua mente e foram perdendo parcelas da sua vida, parcelas da sua identidade, a partir dessa convivência com essa comunidade egípcia. E a mudança de mentalidade, ela não se dá como um passe de mágica. A mudança de mentalidade, ela precisa ser gradativa, construída, dia após dia, mas isso não é um aval para você se manter em uma letargia espiritual e não mudar. É preciso, já de pronto, você observar frutos positivos, mudança de vida naquele que se aliançou a Cristo. É impossível alguém que foi achado por Cristo, alguém que foi tocado pela ação do Espírito Santo, alguém que teve o selo, o casamento, a aliança selada na sua vida, não ter uma progressão na sua mudança, na sua conduta, na forma como você vive. Isso é impossível. É impossível. Costumo dizer nos discipulados que a principal característica do Espírito Santo em relação à nossa mudança de caráter é não deixar que a gente peque mais em paz. Você não tem paz mais para pecar. Toda vez que você pecar, você vai se sentir mal. Aquilo vai te incomodar. O cheiro do pecado vai te incomodar. E você só tem uma solução: render-se a Cristo, clamar por perdão e buscar mudança de vida. O grande problema, é que o povo de Israel não entendeu que eles não eram mais escravos. Apesar de Deus aceitar a nossa condição humana e respeitar esse progresso, essa mudança progressiva de vida, Ele exige uma mudança, Ele exige uma responsabilidade. Ele quer que nós, como filhos dele, como noiva do Cordeiro, venhamos assumir a capa, a responsabilidade, a totalidade do que é ser cristão. Isso é urgente, é urgente. É muito importante que nós não venhamos recorrer ao estilo de vida dos primeiros hebreus.
Muitos cristãos vivem uma vida medíocre por não mudarem a sua mentalidade de morte, por preservarem. Eles passam meses, anos frequentando cultos semanais, mas não transformam a sua forma de viver. Não mudam a sua mente. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos encontrou, Ele nos deu vida, e por diversas vezes, Cristo se apresenta como um elemento de vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o que transforma, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Por diversas vezes, Ele se apresenta, cabe a nós assumir esta vida. É impossível. Só que muitas vezes, durante o decorrer da nossa vida, nós somos tentados a assumir ou ceder à mentalidade egípcia, à mentalidade mundana. O grande problema daquele povo é que eles queriam ser libertos. Eles clamaram a Deus por ser libertos. Eles clamaram aos céus por libertação. Clamavam por um libertador. Mas quando esse libertador veio, quando a oportunidade de redenção, de remissão veio, eles só queriam ficar com a libertação. Eles não queriam assumir a responsabilidade da liberdade. E a liberdade, meus caros, é uma responsabilidade enorme. Enorme. Você precisa assumir a responsabilidade. Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus extremamente educador. Ele é didático. Como um Pai bondoso, nosso Senhor está sempre pronto para nos ensinar através das suas palavras. E nós, como filhos, precisamos nos entregar a esse ensino. Não existe a possibilidade de você ensinar a alguém que não quer aprender. É impossível você colocar na cabeça de alguém algum conceito, alguma mudança de vida, sem que ele venha querer isso, sem que ele venha abraçar isso. Você pode falar até cansar. Se essa pessoa não quiser mudança, não vai adiantar absolutamente nada. Nós servimos a um Deus tão amoroso, tão didático, tão pleno em misericórdia, que não só estando consciente das nossas dores, o Deus que nós servimos está disposto a sofrer junto conosco. Quando você está passando por uma prova, por uma dificuldade, por uma provação, por um problema, Ele não só lhe ensina o caminho para que você venha sair disso, mas também chora, clama com gemidos inexprimíveis. Servimos a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia, a um Deus educador, mas é um Deus que espera de nós transformação. Há um Deus que espera com urgência transformação dos seus filhos. O povo no Egito, eles eram escravizados, marginalizados, não eram considerados nenhum povo. Era uma etnia reclusa, colocada de canto. Mas o Sinai é um momento de selo naquele povo. Existem alguns requisitos para você ser considerado uma nação: língua própria, constituição, uma carta magna, um idioma de preferência específico. Israel, a partir do Sinai, tomou o selo como nação, porque ali eles receberam tudo o que eles precisavam para viver como nação. O Sinai é o altar de Deus para com o povo. De igual modo, nós estamos numa data muito especial. Nós precisamos refletir e dispensar uma atenção enorme. Nós, como Igreja de Cristo, às vezes negligenciamos a preciosidade que é a Páscoa e deixamos com que o ovo de chocolate e o coelhinho tenham mais atenção do que o Cristo ressurreto em glória em favor de cada um de nós. Deixamos com que esse estigma mundano tenha mais espaço na nossa mente, essa mentalidade morta ocupe mais espaço nas nossas vidas do que a certeza e a consumação da nossa salvação. Não existe verdadeira adoração sem uma mudança genuína de mente. Não existe a possibilidade de uma verdadeira e plena, total, completa adoração, uma vida cristã genuína, sem uma mudança de mente. Muitos dos nossos erros, grande parte dos nossos erros, eles são provocados
dos nossos problemas são provocados, são ocasionados, porque nós não transformamos as nossas mentes. Existem problemas que chegam na sua vida de paraquedas. Quando você viu, pum, chegou. Mas existem problemas que são construídos pelas nossas próprias mãos. São arquitetados pelas nossas falhas de caráter. E são incentivados, dinamizados pela nossa ausência, irresponsabilidade, letargia de mudar de vida. Não adianta você fumar 30 anos e achar que porque você teve um câncer de pulmão, o culpado é Deus. Não adianta você beber 30 anos e achar porque uma cirrose hepática te achou, o culpado é a vida. As nossas escolhas e a nossa letargia em não mudar de vida é um dos grandes causadores de problema. Existe muito valor na fé. Existe um valor inestimável na fé. Mas igualmente, meus irmãos, existe um valor contido na disponibilidade, na prontidão de estar constantemente refinando, mudando a sua vida, que nós nem imaginamos. Nós nem imaginamos. Nós precisamos entender que os exemplos do Sinai, os exemplos acontecidos durante o deserto, são para nós. São reflexos que podem causar, têm total poder de transformar as nossas vidas. O mesmo Moisés, o mesmo Deus que falou a Moisés que aquele povo ia ser nação eleita, falou a Pedro que nós, como selo de Cristo, como herança de Cristo, somos nação eleita por Ele. Somos sacerdócio santo, somos povos escolhidos a partir do sangue, da morte, da ressurreição de Cristo. Mas nós precisamos viver como tal. Deus prometeu àquele povo, como um noivo promete fidelidade à sua noiva. Cuidado, carinho, proteção, misericórdia, suprimento, graça, e em tudo ele foi fiel. Todavia, o povo de Israel, como uma adúltera a partir da figura de Oséias, foi infiel em suas promessas. Deus não exige uma aliança unilateral. Toda aliança, ela é formada a partir de dois lados, em comum acordo, onde o noivo e a noiva aceitam as responsabilidades do casamento e se unem. De igual modo, a vida cristã, meus irmãos, é semelhante a um casamento com Cristo. Você precisa aceitar todos os níveis da vida cristã. E aqui eu entro para que nós venhamos encerrar na genuína adoração. No verso 6 do texto lido, nós vemos que Deus manda Moisés contar todo o contrato de casamento para Israel. No verso 8 nós vemos esse povo aceitando esse contrato de casamento. Moisés subindo novamente ao monte e comunicando a Deus que o povo aceitou. Mas a partir disso nós vemos em diversos momentos as escolhas erradas desse povo. Entenda uma coisa, antes de você desejar viver o melhor de Deus, você precisa viver melhor para Deus. Antes de você ambicionar todas as riquezas celestiais, você precisa desenvolver o dom, o fruto do Espírito nas suas vidas. Senão, nós vamos viver continuamente da migalha, daquilo que sobra. Por pura misericórdia, não por mérito. Nós precisamos nos acordar, aumentar a nossa percepção da existência e nos lançar em uma mudança de vida em direção a uma genuína, uma verdadeira adoração. A adoração, meus irmãos, não é meramente um serviço litúrgico. A adoração não é só isso que nós estamos fazendo aqui. Como eu disse no começo dessa palavra, a adoração, ela é expressa em todos os níveis da nossa existência, da nossa vida. Você adora a Deus através do seu trabalho. Você adora a Deus através do seu casamento. Você adora a Deus através da vida e o honrar dos seus pais. Você adora a Deus através da boa convivência com a sua vizinhança. Você adora a Deus em fugir do pecado. Você adora a Deus em todas as coisas. A adoração genuína, ela é serviço.
Nós temos essa distinção, né, no português entre adoração e serviço, né? Adoração e serviço. No inglês é service, Sunday service é adoração de qualquer jeito, né? E no hebraico existe uma relação muito próxima entre adoração e serviço para a mesma função. Quando você adora a Deus, você exerce um serviço em direção aos céus. Adoração não é uma parcela da sua vida. Adoração não é uma porcentagem da sua existência. Adoração é tudo que você é. Um crente, um discípulo genuíno de Cristo, ele adora a Deus em todas as coisas. O problema do povo de Israel, sabe qual foi? Todas as vezes que a responsabilidade apertava e a tomada de decisão por assumir o compromisso de Deus, de adorar a Deus em todas as coisas, se apresentava diante deles, eles recuavam. Eles desejavam retornar à sua mente caída, à sua mente egípcia, à sua mente mundana. Todas as vezes que era proposto eles confiarem na palavra de Deus, terem fé, exercer a sua confiança constante em meio às dificuldades, esse povo se diminuía, voltava a ser um zumbi espiritual e ficava desejando os melões, os pepinos do Egito. Quantas vezes nós zumbificamos a nossa vida espiritual e ficamos desejando as coisas que passaram, ficamos desejando as coisas que já se foram. Martinho Lutero falava, né, que não é pecado você deixar que um pombo sobrevoe a sua cabeça. O errado é você deixar com que ele faça ninho. E assim é o pecado. Assim é a mente mundana. Ela está constantemente rondando. Mas o pecado se encontra em você retornar ao seu estado de morte, deixar de adorar a Deus em todas as coisas. O meu chamado aqui, meus irmãos, é para que nós venhamos adorar a Deus em todos os níveis de nossa vida. O povo de Israel, no capítulo 20, no verso 20, olha só o que acontece. Deus aparece em trovão, em raio. Imagina só, vamos fazer um exercício aqui. Você, no pé de um monte, esse monte começa a tremer, raio começa a cair, fogo começa a subir. E você é colocado ali, em um limite. E tem uma ordem muito clara: quando a trombeta soar, você vai subir. A trombeta soa. Moisés chega para o povo e fala assim, vamos para o texto. Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. E a reação do povo é a nossa reação muitas vezes quando nós somos convocados por Deus a assumir a nossa responsabilidade como filhos dele. O povo disse, vai lá, Moisés, a gente confia em você, você sobe lá, escuta o que Deus tem para falar, desce e nos comunica. Terceirizamos a nossa responsabilidade de assumir todos os pontos da vida cristã. Imagina só, você subir em meio a essa névoa, a essa nuvem, a esse monte tremendo, a esse monte pegando fogo. Só que esse mesmo povo já tinha sido provado que Deus era fiel e que Ele prometia todas as coisas que Ele cumpria. Deus é fiel, Deus se lançava. A grande questão, meus irmãos, é que nós somos constantemente tentados a viver da incredulidade. O chamado de Deus, a partir do exemplo de Êxodo 19, é um chamado a uma vida total, não uma vida parcial. O chamado de Deus, a partir do exemplo da chegada do Sinai, é um chamado a assumir a completude da sua vida. É você se lançar, mesmo que a subida seja dolorosa, mesmo que as pedras do caminho sejam pontiagudas, mas se lançar em subir constantemente ao templo, em direção ao altar, ao Monte Santo do Senhor. O mundo tenta constantemente roubar a nossa adoração. Mas eu repito aqui, adoração é um culto constante a Deus em todos os níveis de nossa vida. Repito aqui, adoração não é uma cereja em uma semana. Adoração é de domingo a domingo, 24 horas por dia. Nós precisamos assumir com urgência o custo da adoração, a responsabilidade como filhos,
assumir com urgência a necessidade de confiar nesse Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a um deserto. Você pode ter vindo aqui com um problema enorme, com uma dificuldade enorme, com um problema que você não consegue ver uma saída. Mas saiba, se você confiar em Deus, Ele é o único capaz de providenciar solução. A nossa direção, a nossa ação é somente adorar a Ele. Adorar a Ele em todas as coisas. Assumir uma mudança de mente em todos os níveis. Me desculpe, não adianta você vir aqui se você não estiver disposto a entregar a sua vida na totalidade para Cristo. Não adianta, nós vamos ressoar ensino vazio. Você precisa assumir constantemente e de uma vez por todas a sua responsabilidade na mudança de mente e na verdadeira adoração. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos o Salmo 103. Quem tiver Bíblia, abre comigo. Eu quero que nós venhamos refletir na grandiosidade desse salmo. Quanto esse salmo é um salmo poderoso, que expressa a bondade de Deus, a aliança de Deus, a preciosidade em guardar constantemente essa aliança como noiva do Cordeiro escolhida. Olha só o que Davi diz: todo o meu ser, Senhor, louve ao Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das tuas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele te enche com vida e de todas as coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende as causas dos oprimidos. Revelou os seus planos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós Ele afastou os nossos pecados, tanto como está o Oriente para o Ocidente. O Senhor é como um pai para os teus filhos, bondoso e compassivo para os que temem, pois Ele sabe como nós somos fracos. Ele lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, são como as flores do campo que desabrocham e o vento sopra. Porém nós desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende dos filhos, dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem aos teus mandamentos. O Senhor fez os céus e o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos que executam os seus planos, os que cumprem cada um as tuas ordens. Sim, louvem ao Senhor os exércitos de anjos, os que servem a sua vontade. Louvem ao Senhor tudo o que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve e adore ao Senhor.